Ai, 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 boa tarde! Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola do Rio de Janeiro. Nessa terça-feira ensolarada, engarrafado, um caos na cidade. Acidente na ponte, acidente no Marcelo Alencar. Povo manobrando um avião na entrada da Ilha do Governador, um avião, um Hércules, só tem uma entrada e uma saída, fechou o trânsito da linha vermelha. Mas é isso aí, o brasileiro, o carioca não tem um dia de paz, mas a gente é feliz pra caramba. Principalmente quem torce pra aquele time, né? Também conhecido como malvado. Ah, tá morto, malvadão, malvadinho, cheirinho. Ó, rapaz. Não deixa a cobra crescer, que a cobra, ó, te morde. Não é isso, Flávio? Não alimente a cobra, senão a cobra, Atiço, ó, te morde, Atiço. Então assim, cuidado. Se deixar o malvadão voltar, vocês me zoaram, vocês zoaram o bigode, vocês estão zoando a gente aí, GV cheirinho, GV, Guanabara Vista. Ó, tô de olho, hein? Tô de melhor ligar o secador. Liga o secador que talvez o malvado tenha voltado, mas foi um jogaço de bola. Tá bem, Leozinho? Chegou, hein? Hã? Pedrinho tá de folga de novo. O Pedrinho é o nosso sonoplasta. O Pedrinho tem 8 férias, 17 folgas por mês. Eu nunca vi. O maior salário da Band. Me ajuda aí. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês. Bota uma música de comemoração aí, um negócio... Cara, 21 pontos no Ibope, a Band Rio ontem. Atisson, 21 pontos. Simplesmente... Isso é comemoração? Ah, tá. Simplesmente, o Campeonato Carioca conseguiu vencer o maior programa de entretenimento já feito da história moderna, né? Tirando lá atrás o negócio do Silvio Santos. O Big Brother, que é o mais rico, 1 bilhão de patrocínio. E o Campeonato Carioca bateu ontem. Isso é um feito para comemorar, sim. Muito legal, quero dar parabéns a toda a nossa equipe, a Tisson, Ricardo Rocha, Serginho Maurício, que brilhou muito, Tati, Tiaguinho, Papai Marini, que fez um esforço danado para trazer para cá o Campeonato Carioca por 3. Não é 1, não. Não são 2, não. São 3 anos de Campeonato Carioca. Márcio Melli, que tá todo na correria, porque agora tem Brasil Gente no Rei. Bota na tela aí, vai ter Brasil Gente. Então, parabéns ao time Band, pra nossa chefia que tá lutando pra caramba pra trazer bons eventos, pra gente ter a melhor Band de todos os tempos. Macetamos o BBB, com todo o respeito que a gente tem, né, pra Plim Plim. Mas é isso, 21 pontos de audiência, irmão. Tá maluco? Bom, você que tá com a gente pelo YouTube da Band Rio, já deve estar aí na treta. Daqui a pouco eu falo. Bota na tela a enquete de hoje aí, que o Joãozinho preparou pra gente. Vitor Pereira renasceu após o clássico. Tô sentindo uma leve passada de pano do João, mas não tenho nada com isso. Vou perguntar para os meus especialistas aqui. Muito boa tarde, bigode de Nescau, Flávio Amêndola. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tranquilo. Muito obrigado, Leozinho. Boa tarde para você, GV. Boa tarde para o nosso convidado, que eu não vou falar quem é. Isso aí. Eu já aprendi. Sem spoiler. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Eu acho que o resultado era o que o Flamengo mais precisava nesse momento, né? Principalmente quando o assunto é clássico, semifinal. Mas a performance do time, no meu ponto de vista, deixou um pouco a desejar. Acho que o Flamengo jogou um futebol mais abaixo do que vinha jogando nos últimos jogos, mesmo perdendo para Vasco e para Fluminense. Mas, como eu disse, a vitória foi fundamental. Então, se o Vitor Pereira renasceu, acho que dá para dizer que sim, mas tem validade. É até o próximo domingo. Se perder domingo... Suas respostas da enquete estão tudo no pacote e o pessoal sai no tapa lá, né? Mas vambora, não tem outro jeito. Ele renasceu. Vamos ver se domingo ele vai continuar vivo. Pô, você quer matar o cara de novo? Eu não. Porque às vezes a própria pessoa quer se enforcar, né? Você tá certo, é verdade. A minha opinião não conta, não. Ele é campeão de tudo, ele jogou com o Buffon, ele jogou com não sei quem, ele jogou... Então esse vai me responder, meu craque, meu latera Tisson. E aí, meu latera, tudo certo? Bem, tá tudo bem com as tuas costas aí, tranquilo? Foi a traseira. A traseira, né? Bateram na minha traseira. Tudo tranquilo, né? Avariaram a minha traseira. Amassaram a traseira. Mas tá beleza, tá legal, tá recuperado, tá... Vou tentar daqui a pouco, quando acabar o programa. Mas tem uma almofada aqui, tá tudo certo. Tá beleza, vambora. Vamos falar aqui, hoje sobre o jogo. Parabéns pelo jogo de ontem, pela transmissão. Né? Obrigado. Arrebentaram, pô, tiraram onda na audiência, mais uma vez. E a perguntinha leve que o João preparou pra gente. Vitor Pereira renasceu após o clássico, tipo, ganhou uma sobrevida, sim ou não? A sobrevida, sim. Mas eu não vejo ainda o time jogar da forma que a gente já está
está mais acostumado, né? Do que o Flamengo propõe mais o jogo, com posse de bola. O que ele está falando sobre uma ideia de jogo, a gente não consegue ver, não consigo ainda entender o que ele quer. E quando ele fala que vai pressionar o time do adversário em cima, jogadores que não têm característica acabam não conseguindo fazer essa pressão e aí acaba sobrecarregando a parte defensiva. Então, assim, eu não vejo ainda esse renascimento dele, não. É claro que o Clássico te traz uma motivação, a pressão está muito grande em cima dele, ele ainda está tentando achar um estilo de jogo para o Flamengo, mas eu não consegui ainda ver o Flamengo jogar da forma alegre, solta, com mais posse de bola do que o adversário, impondo mais o seu valor técnico. Eu não consegui ver ainda. E com isso, eu não consigo ver ainda esse renascimento dele, não. Muito bem. Aí, João, pega seu paninho, dobra e guarda, tá? Eu sei que você quer passar pano, que eu sei. Bom, mas tem todo direito também. Bota na tela aí pra gente agora como é que ficou, como é que estão os próximos confrontos do Campeonato Carioca. Ó, boa. Aí o primeiro jogo, né? O Volta Redonda do Lê, macetou o Flusão 2-1 e teve muita polêmica do pênalti do André, do gol do Nino. E agora no sabadão, 16 horas, na tela da Band. Estaremos lá. 3h30 da tarde, aquele sol maroto. E vocês já sabem, se a Glenda vier, chove. Se a Glenda não vier, fica sol. Tomara que ela venha, que a gente fique tudo... Como é que fala? Olhadinho, né? Assim, pegando uma chuva, aquelas coisas assim. Né? Molhado. Você gosta de ficar molhadinho? Aí, começou. Não, porque você tá lá no gramado. Não, você falou só curiosidade mesmo. Mas tranquilo. Gosto. Não, no chuva, com a chuva é legal também, né? Mas você já ficou molhadinho quando jogava também, né? Várias vezes. Normal, pô. E você não chove. Eu nunca joguei, infelizmente. E quando não chove, acontece o que aconteceu lá em Volta Redonda. Eu aqui na entrada ao vivo, ligaram o negócio do gramado. A irrigação. E eu tava pertinho. Imagina onde que veio o jato. Pronto, já era. Direto. Tinha um radar. Direto no Abil. Aí eu só meti aqui, ó. Opa! Dei aquela... mas o quê? Quem sabe faz ao vivo, diria o Faustão. Vamos lá. Flamengo ganhou do Vasco de 3-2 ontem. Domingo, 18 horas no Maracanã. Jogo de volta, aí o mando do Vasco. Vasco e Flamengo. Lembrando que segunda-feira a gente já tem os confrontos da final, das finais, tudo arredondadinho aqui pra gente trazer pra vocês. Tati Tavares estava no jogo de ontem, Thiago Carvalho também, e a Tati traz pra gente tudo que rolou na vitória do Malvadão em cima do Vasco da Gama. 2 clássicos dos milhões em 8 dias. Mais uma vez, Maracanã lotado. Agora, pelo primeiro duelo, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. O clássico começou com as duas equipes se estudando. O Flamengo teve a primeira chance com o Thiago Maia. Logo depois, Rodrigo Caio deu mole, falhou e fez com que Gabriel Peck abrisse o placar no Maracanã. Do Vasco! Gabriel Peck é o Peck, gol do Vasco! O Fla não demorou para deixar tudo igual e contou com a categoria de Arrascaeta. O uruguaio marcou um golaço, o segundo dele nessa temporada. Pegou de prima, sem chance pro Léo Jardim. O técnico Maurício Barbieri ficou reclamando de falta em Pumita no início do lance do gol e acabou levando amarelo. O VAR não viu irregularidade na jogada. Porque eu entendi que houve falta no Puma. Para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. O jogo estava movimentado. Após cobrança de falta de Piton e bate-rebate na área, Santos defendeu. No rebote, a bola sobrou para Léo fazer o gol. Ele comemorou bastante, mas o árbitro marcou o impedimento. Capasso errou, presenteou Pedro dentro da área. O camisa 9 não desperdiçou. Vira no Maraca, 2-1. E Pedro entregou a bola para ele falou, faz aí, Pedro. E o Pedro no capricho. No segundo tempo, o Vasco incendiou a partida. Pedro Raul cruzou na medida para Alex Teixeira, que se antecipou a Thiago Maia e empatou o jogo. O goleiro Santos ainda deu um susto na torcida do Flamengo, depois do chute de Pumita.
O técnico Vitor Pereira resolveu mexer no time, deu mais ofensividade com Everton Ribeiro e Cebolinha. Mas quem foi decisivo novamente foi Arrascaeta. O uruguaio cobrou falta na área e Fabrício Bruno colocou na rede. Terceiro do zagueiro artilheiro na temporada, 3-2. Arrasca também serviu Pedro, que podia ter feito o quarto se não fosse o Léo Jardim. Nos últimos minutos, VP colocou o Matheus Gonçalves na vaga de Gabigol. O garoto levou 2 cartões amarelos em 3 minutos e acabou sendo expulso. Na sequência, Marinho, que estava no banco, reclamou da expulsão com a arbitragem e começou uma confusão generalizada. O atacante do Flamengo também levou vermelho. A equipe de Vitor Pereira interrompeu a sequência de 2 derrotas consecutivas em clássicos. Vitor é um cara merecedor, um cara que trabalha muito sério no dia a dia. O grupo todo também, muito trabalhador. Então, no vestiário a gente falou que a fase tinha que virar e uma vitória hoje seria muito importante para isso. Esse resultado serviu para amenizar a crise e também dar tranquilidade para o técnico Vitor Pereira, que anda pressionado. O rubro-negro volta a enfrentar o Vasco no próximo domingo aqui no Maracanã, só que agora com a vantagem do empate para avançar à final. Primeiro, o favoritismo tem que se provar dentro do campo. Dentro do campo é que se prova o favoritismo. Agora, nós, isto é certo, nós não vamos entrar para empatar o jogo com o Vasco. E Vitor vai precisar mexer na escalação do time mais uma vez. O lateral direito Mateuzinho saiu de campo depois de um choque com Figueiredo e foi diagnosticado com uma fratura na tíbia da perna esquerda. Vale lembrar que Varela também está no departamento médico. Vamos ver, vamos ter agora uns dias, vamos analisar e vamos encontrar de certeza uma solução para jogar do lado direito, não tenho dúvidas nenhumas. Antes do jogo de volta, o Cruz Maltino tem outro desafio. Enfrenta o ABC pela 2ª fase da Copa do Brasil na quinta, em São Januário. Agora o foco é em quinta-feira, a gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo. Quem será que vai avançar? Boa pergunta, Tati. Quem será que vai avançar? Agora eu queria falar uma coisa, que cena horrorosa, sabe? Eu fiquei no banco a minha vida inteira, fiquei muito mais no banco que em qualquer outro lugar, eu sou quase o gerente do banco. Eu nunca saí do banco pra brigar com ninguém lá dentro, não. O Marinho saiu lá pra reclamar, reclamou com o juiz, deixa expulsar o Marinho sair. E se fosse o contrário também, negócio de sair o banco todo, depois saiu o banco todo do Flamengo. É porque eu não tava jogando aí que aparecendo na televisão? Parece. Coisa feia. Sabe, sair do banco para ir pra lá brigar um com o outro do lado de fora. Um monte de homem burro velho, barbado, tudo bem sucedido. Aí amanhã tá todo mundo jogando no mesmo clube. Coisa feia, pô. Às vezes dentro do campo tem um arranca-rabo ali, eu entendo. Agora tá sentado com um bumbum no banco, comendo uma laranja, tomando um Gatorade que não tá barato. Aí levanta e vai brigar. Que coisa horrorosa. Eu, hein? O chute era o Mateuzinho também, Ave Maria. O gol tava na frente dele. Ô, Bigode! A gente tava fazendo um apanhado ali, Atirson, eu, o Bigode, sim, e o João Lins, estão lá no nosso Band News na área. Perfeito. Primeiro gol do jogo, né? Sim. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio dá um vacilo ali, gol. Gol de empate do Flamengo, do Pedro. Uma falha do Capasso. Gol da virada do Vasco, gol contra o Thiago Maia. Pegou no popô dele ali, tudo bem, o Alex Teixeira tava ali, mas a última a tocar na bola foi o Thiago Maia. Segundo, né, a gente pesquisou ali. Aí o gol de empate do Vasco da Gama foi esse. E o gol da virada do Flamengo, uma bola que o cara de 1,92m, mas cabeceia aqui assim, ó. São 5 gols com participações individuais. Amêndola, eu achei o outro Flamengo e Vasco melhor que esse. E você? Absolutamente. O da Taça Guanabara. Da Taça Guanabara foi, eu acho que tecnicamente foi melhor, taticamente foi melhor. Acho que o nível de concentração também estava maior. Fisicamente foi melhor. Eu acho que ontem a gente viu um jogo uma trocação muito grande. O jogo lá e cá, o Flamengo acho que criou mais, mereceu o resultado. Esse ângulo aí dá um nervoso, né? Mas porque ele pega, ele tinha que dar aquela rosca na bola. Como? A rosca aqui, ó. Dá o quê, João? A rosca. A rosca? A rosca na bola aqui, ó. Dá a rosca. Isso, dá rosca. a rosca na bola Tá, aqui, ó. tranquilo. Entendeu? Com essa parte aqui do pé. Tá maneiro. Aqui, ó. É trivela o nome Isso. disso. Trivela. Mas não deu. Não, só pra te ajudar, trivela. Se fosse você ali, você faria. Não, esquece. Ele furava o gol. Você faria. Errei muito também, gente. Olha só. Peraí, você ali, você faria esse gol. Mas eu acho que assim, GV, foi um jogo que a gente teve, no meu ponto de vista, mais erros do que acertos. Eu acho que o valor individual do Flamengo falou mais alto, porque os jogadores de fato são melhores.
um Arrascaeta, um Pedro, um Gabigol, e aí depois entra Everton Ribeiro. Eu acho que o poder de decisão é maior. E eu acho que, assim, o Barbieri, a estratégia dele não deu certo. De ter tirado o Rodrigo e começado com o Galarza. A estratégia dele era qual? Só pra era trazer o Andrei como primeiro homem do meio. Quem? O Andrei Santos, para dar um pouco mais de qualidade nessa saída de jogo do Vasco. Boa. Só que isso eu acho que aconteceu, mas ao mesmo tempo isso desfavoreceu o setor defensivo do Vasco, porque deixou mais desprotegido. E ontem o Arrascaeta não jogou aberto pelo lado. Ontem o Arrascaeta jogou centralizado, por dentro, jogou pelo meio. Então, assim, ele teve muita liberdade, muita facilidade para encontrar os espaços. E aí que ele pintou e bordou. Por isso que o Flamengo ontem criou bastante. Porque ontem o Arrascaeta estava muito mais ativo no jogo. E eu acho que o Andrei foi bem. Foi bem. Só que na questão defensiva deixou a desejar. E acho que isso custou um pouco mais caro ao Vasco. Só que, como foi 3-2, para mim tá em aberto. Para mim tá em aberto. Tá aberto. Domingo que vem... Qualquer resultado de um gol diferente... O Vasco ganhando, o Vasco tá dentro. Empate é do Flamengo. O Flamengo, a vantagem é o empate, jogar pelo empate. O Barbieri falou, explicando até o que você trouxe aí. Vamos ouvir o Barbieri. O Matias, a gente já tinha utilizado ele numa função muito parecida contra o Botafogo. Eu tinha, com a característica que a gente buscava, a opção do Matias, do Marlon e até eventualmente o Figueiredo, mas o Marlon voltando de lesão, ainda sem condição de jogar, o Matias com mais minutos, treinando bem. E entrou bem no jogo, tanto é que a gente abriu o placar, a gente saiu na frente. E a gente tem 3 decisões na semana. Eu não queria correr o risco excessivo de começar com o Marlon, por exemplo, e ter que esticar demais a minutagem dele em função do contexto do jogo ou das situações e ele acabar sentindo de novo. Era esse cuidado. E volto a dizer, o Galarza vinha treinando bem, eu acho que no primeiro tempo fez um bom jogo, eles têm características parecidas, mas outras coisas um pouco diferentes. A ideia era preservar um pouco mais o Alex, porque era justamente não jogar o Alex para marcar o lateral e ter alguém que pudesse preencher o meio também. O Galarza fez isso contra o Botafogo, fez isso hoje, o Marlon consegue fazer isso também. A ideia era essa, não desgastar demais o Alex, porque poder deixar ele próximo ao Pedro, poder deixar ele numa situação que a gente pudesse aproveitar ele mais, como acabou sendo o lance do segundo gol, um contra-ataque, e aproveitar essa chegada dele na frente. Independentemente de qualquer estratégia ou tática, todos os gols tiveram um dedinho direto de algum personagem ali. Sim. Atirson, você jogou na lateral há muito tempo e fazia muito essa cobertura em diagonal, quando voltava também, né? Porque às vezes também não voltava. Muitas vezes. Eu vi o torcedor vascaíno meio chateado com o corte do Pumita, que ele corta exatamente pra meia-lua ali, que normalmente a gente, igual o goleiro, né? Rebater pra cá, o pessoal reclama. Pro lado. Você acha que dava, de repente, pra ele dar pro lado? Ele tava de frente pra bola, né? E ele tentou já direcionar para meio da área. Melhor voltar ela. Então, assim, ele volta para onde ela veio. E a gente na base já aprende isso, né? Nunca rebate para frente da área. Para exatamente evitar que alguém pegue essa bola ali e faça a finalização, que você está de frente, frontal. É muito mais difícil você pegar uma bola lateral, fazer uma finalização, do que frontal. Frontal, ainda mais jogador que tem um raciocínio muito rápido e uma qualidade técnica incrível, que é o Arrascaeta. Caiu no pé do cara, se cai no pé de outro jogador de repente, não teria essa finalização. Agora, a estratégia do Barbieri, não digo que saiu errada, não. O time jogou bem o primeiro tempo, a postura tática do time estava perfeita. O Flamengo não criou tanta chance no primeiro tempo. O que fez a grande diferença do primeiro tempo foi o erro individual do Campazzo. Aí sim, porque aquela saída na vertical, de frente para a área, num passe que o jogador está na sua frente, ela é muito arriscada. Se ele tivesse um pouquinho na diagonal, para dar espaço por dentro, né? Para fazer depois a marcação, perfeito, tranquilo. O problema todo é que o Campazzo não conseguiu e telegrafou o passe. E o Pedro, muito atento, conseguiu recuperar. Por isso que o Vasco, na segunda etapa, ainda voltou a equilibrar o jogo, mas aí teve o cansaço físico do jogador. Individualmente, alguns jogadores muito abaixo do Vasco, né? O Pumito muito abaixo, o Peck abaixo da média, o Pedro Raul abaixo. Se ele estivesse tecnicamente melhor nessa partida, o jogo seria melhor. Porque a estratégia do Vasco seria profundidade. O Alex Teixeira tem isso. O Raul conseguia fazer a profundidade todo o tempo. E faltou um pouco desse jogo pelo lado esquerdo. Pode ver que depois que o Marlon entrou, conseguiu fazer um pouco dessa circulação. Então o Vasco tentou uma estratégia, né, o resultado não foi o que ele imaginava, mas não achei ruim não. Entra o que você falou, individualmente, jogadores abaixo, aí entra que o Puma, né, o Pumito abaixo.
ele participou ali praticamente de algumas jogadas que deixou o Flamengo praticamente livre para as situações de gol. Né? O terceiro gol do Flamengo, ele estava ali, ele não fez a cobertura. Era ele que estava no os zagueiros muito próximos. Primeiro, o zagueiro tem que estar pelo menos 2 metros um do outro. E não estavam. Aí você bota 1 metro, 1,5 metro, 2... Estava muito próximo, aqui, ó. um braço. Tem que sentir o cara aqui, Estava ó. muito próximo. Então, assim, a linha quando entrou para... Não dava para o goleiro sair, você pode falar melhor do que você era goleiro. Então, assim, não dava para ele sair porque a defesa indo em direção a ele não ia ter um impacto. Agora, o Pumita, ele deu mole mais uma vez nessa bola invertida Flávio, na área. mas ele não vinha sendo aí o grande destaque do Vasco e não sei o quê? Ah, mas eu acho que faz parte essa oscilação. Tá na conta, né? É natural, Acontece. não só ele, eu acho que o próprio Pedro Raul, que ontem não teve tanto... Achei o Piton também um pouquinho abaixo do que Sim, ele sim. Mas aí eu acho que agudo, entra muito nisso que o Atilson falou, o Vasco não jogou muito pelo lado esquerdo, né? Isso foi pra mim um grande problema. E se a gente puder voltar aí nos melhores momentos, botar o gol do Pedro no erro do Capasso, queria chamar a atenção para um posicionamento do Pumita pelo lado direito, porque o Pumita costuma ser esse cara que recebe essa bola do Capasso, porque o Capasso é o zagueiro pelo lado direito. Mas e na hora que o Léo... Arrascaeta fechou a linha de passe dele. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele estava muito na frente. O Pumita tá de costas pro lance. Sim. Eu acho que olha, ele tá de costas pra jogada. Não, perfeito. Não, mas assim, ele podia colar lá na linha. Olha lá, ele nem tá virado pra frente pra receber. Mendo, o Arrascaeta fechando a linha dele. Sim, não, eu vi. Vendo ele de costas, quebra ela só. O time todo marcadinho, encaixadinho a marcação do Flamengo. Sabe o que eu achei? Tava encaixadinho. A bola tava no domínio do Léo. Poderia segurar um pouquinho, espera mais um pouco pra sair com ela. Não precisa bater o tiro de meta na hora. Vou fazer a metáfora do papai Joel Santana. Sou eu contra você, certo? Sim. Se a bola tá comigo, não tem como você fazer gol. Certo? Sim. Se a bola tá no alto, não tem como você fazer gol. E se a bola tá da linha do meio-campo pra lá, também não tem como você fazer gol, salvo em raríssimas exceções. Irmão, é clássico. Desde o Léo que saiu o Cortinho, não tem culpa nenhuma, Léo, pra você não começar. Isso. Nenhuma culpa. A saída é normal, até pra atrair o time do Flamengo. Agora, pra eu dar aqui pro cara, eu pego com a mão e dou ali. Porque se eu der aqui, ele não vai dar um bico na outra área. Eu tô com ela aqui. Eu olho ali o Pumita, o Arrasca fechou. Eu olho o Piton, fechou, eu quebro. Porque se eu der no pé dele aqui, ele vai fechar, como o Pedro fechou, ele vai ter que dar um bico. Então, pra ele dar um bico do chão, é melhor estar com ela na mão e dar-lhe uma bica na frente. Sim, perfeito. Eu sei que sair jogando é legal. Se eu tomo susto, com esse negócio dessa resenha furada. Bota na tela aí. Abre o mic e solta a voz. O zagueiro Capasso foi muito... Aí. Complete a frase. Pode ser rimando. Ser um traíra. Bom, eu tenho que fazer o que mandam. O zagueiro Capasso foi muito... Descompassado. Não rimou. O zagueiro Capasso foi muito... Eu tive a liberdade, perguntei primeiro ao nosso João Vidal, ele falou que pode. Cabaço, ele foi muito cabaço. Foi, porra. Ele tá de frente pra bola ali, lendo toda a jogada. O time é encaixadinho do Flamengo, tem hora que tem que quebrar, não dá pra sair jogando. Não, até porque o que o próprio Amenda falou, o mito de Costa, o time desorganizado pra sair jogando, quebra, livra, joga a responsabilidade lá pra frente. Ele foi cabaço. Não pode repetir. Não, o zagueiro Capasso foi muito... Só pode ser essa. Não, cara. A única coisa que me vem à cabeça espaço. é essa. Não, mas aí são 2 palavras. Tem que ser uma palavra só. Então o problema é teu, a pergunta pra você. Não, Joãozinho. Cadê, cara? Já foi, não vai responder. Não, eu já falei. Tem vai aí pro Flamengo mesmo, Léo? Não, né? Não tem não. Não, vai na do Atilson, né? Segue o relator. Mas é melhor, pô, é melhor. Segue o relator. Eu acho que todo mundo pensou nisso. Até o Serginho na narração falou, Capasso rima com... Aí ele falou... Espaço. Isso, ele falou rima outra coisa. Rima uma coisa, com espaço. Só que aí você tem que botar na frase, né? Foi muito espaço, não cabe. Atilson, você entendeu o esquema do Vitor Pereira? Você gostou? Ele funcionou? Então, ele vem tentando fazer a linha com 3 zagueiros, liberando os laterais, né, os alas, para trazer o Arrascaeta por dentro, para trazer o Gabigol por dentro, para criar essa situação. Só que o Vidal, por exemplo, não consegue fazer essa linha de aproximação no campo ofensivo pelo lado direito, como o Thiago Maia fez. Fez uma belíssima partida, por sinal, o Thiago Maia. Agora, o Vidal não faz essa aproximação, não faz esse jogo apoiado, né, que a gente fala. E com isso o Flamengo sofreu bastante. Agora, se ele quer fazer uma linha de pressão sobre o adversário alta e diminuir o espaço defensivo entre o espaço de criação do adversário, ele tem que melhorar a pressão dos atacantes.
porque está deixando os atacantes pensarem, os zagueiros do adversário pensar, criar situações por dentro, porque uma hora, se você não conseguir pressionar, essa bola vai ser metida em profundidade. E o Léo acertou algumas ontem. Como a linha está alta, ela pode encaixar em algum momento. Vamos reparar que o gol que o Flamengo sofreu, no segundo gol que o Flamengo sofreu, o Flamengo estava criando a situação ofensiva, o Arrascaeta tentou por dentro, forçou a jogada, Vasco bem postado, compacto, roubou a bola por dentro e saiu na transição com o Pedro Raul na direita. Perfeito, beleza, saiu na transição rápida, mas tinha 3 zagueiros postados na parte defensiva. E quem fez o gol contra foi o Thiago Maia. Então, essa parte defensiva errou. O posicionamento estava errado. Se esse posicionamento está errado, quem tinha que fazer essa marcação lá em cima era o próprio Thiago Maia. Teria que estar na frente ajudando. E aí, se você tem 3 jogadores para 2 atacantes, que seriam o Thiago, o Pedro Raul e o Alex Teixeira, estava encaixado. 3 para 2. Então, tinha 4 jogadores mal posicionados. Que não, por que você não diminuiu e deu o combate e correu para trás o Fabrício Bruno? Então, assim, tem alguns erros que o Flamengo tem que também melhorar nesse aspecto. Não venho gostando da performance do Flamengo. O Flamengo ainda não demonstrou grande futebol. Alguns jogadores vêm voltando a ter uma qualidade maior de jogo. Arrascaeta, que faz uma diferença enorme, principalmente no passe. Ele acha o passe com muita qualidade. Mas Everton Ribeiro, mesmo mal, ele não pode ficar fora desse time. E quando ele entrou ontem, mudou. Faz a diferença, porque ele faz um jogo apoiado, ele faz um jogo com passe na frente. Se ele está mal fisicamente, utiliza ele por dentro. Se ele quer jogar com 3 volantes, bota ali o Thiago Maia, a Arrascaeta e o Everton Ribeiro por dentro, livre. E deixa lá na frente o Pedro com... Aí tira o Vidal? Tira o Vidal. Eu acho... Muita gente tira o Vidal foi melhor em campo. Não, ontem não. Ontem o Vidal foi um dos piores. Não, pra mim o Vidal errou muito. Ontem, posicionamento, passe curto, passe longo. Exatamente. Mal posicionado. Eu particularmente, no jogo falava o tempo todo. Tinha que trocar ele. Depois que saiu o Vidal, o Flamengo cresceu. Ficou com mais bola. Conseguiu agredir mais o Vasco no segundo tempo. No primeiro tempo, vamos lembrar a grande chance que o Flamengo teve? Foi no erro. Foi no erro do Vasco. Eu acho que, além do Vidal, eu acho que ele foi mal. Eu não gostei muito da escalação do Pablo, porque é um zagueiro destro, jogando pelo lado esquerdo. Claramente ele estava com dificuldade aqui. Você via, no primeiro lance do jogo, que ele recebe uma bola, ele todo torto do lado esquerdo jogando. Por que não o Léo Pereira? Eu queria entender se o Léo Pereira teve algum problema físico ou se foi uma opção do Vitor Pereira mesmo não ter colocado o Léo Pereira. Estava no banco, foi relacionado. Mas pode ter sido o desgaste do último jogo, que ele teve um desgaste muito grande. Sim, né? não, ele saiu, não sabe qual é o motivo. Ele saiu muito cansado. Ele inclusive botou uma bolsa, porque ele está se recuperando ainda da lesão e tudo. Essa é a única alternativa. É a única alternativa para mim. Mas mesmo assim, eu acho que o 3 zagueiro, não quer dizer que você fique defensivo. Não significa que você fique defensivo. Você cria mais oportunidade da extremidade com volume de jogo. Mas não adianta você ter esses jogadores agudos, como o Flamengo teve no jogo, mas você não tem aproximação dos jogadores. No jogo eu falei, precisava realmente um pouco mais da aproximação do Arrascaeta por aquele setor do lado esquerdo, junto com o Gabigol. Como que saiu o gol do Flamengo? Dessa forma. O Flamengo fez a aproximação do lado esquerdo, jogou para o Mateuzinho, fazendo o jogo do lado oposto, e quem entra na área era o Gabigol. Aí o Flamengo conseguiu construir. Mesmo o Puma tirando errado ou não, a gente viu um posicionamento do Flamengo de apoio de um lado para buscar o lado oposto para tentar criar o cruzamento. Foi o que aconteceu. O Bigode, o Gabigol, cara, às vezes eu acho que ele dá um bugzinho da posição que ele joga sem o Pedro. Quando ele tava sem o Pedro, que o Pedro ele foi centralizado, ele tava saindo muito da área. Aí ontem o Pedro tava, eu senti ele meio bugadinho às vezes. Ontem eu achei ele muito longe do gol. Muito mas sabe por longe quê? Eu acho que ele sente a falta do Arrascaeta, que faz aquele papel próximo dele ali, ele sabe a hora que ele entra, o Everton Ribeiro faz a troca, o facão, ele joga dos dois lados. Então, assim, com a ausência do Pedro, do Everton Ribeiro, ele realmente sentiu, né, uma falta de posicionamento. Mas em si, é um jogador realmente que eu venho sempre defendendo, que é um cara
que todo momento ele vai ter uma chance, ele vai criar o passe, mesmo ele não sendo o grande armador, mas é um grande jogador. Ele deu uma bola pro Ayrton Lucas ontem, que ele não conseguiu finalizar, que foi... Mas a galera falando isso aqui, desse lance, e se perguntando se você, ou aventureiro sincero, da música do Xande, né, da Revelação. Se você também é desse... Eu quero falar sobre esse lance, mas daqui a pouco eu tô digerindo ainda. Parece até eu quando jogava. Que esses 4 do ataque não podem ser... Não é não sair durante o jogo, gente. Substituição tem. Mas, tipo, Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro tem que sair jogando se tiverem 100% fisicamente. Ontem o Everton jogou ontem numa posição diferente, né? Ele jogou um pouco mais atrás, ele entrou na vaga do Vidal, ele jogou um pouco à frente do Thiago Maia. Eu gostei dessa forma com que ele jogou, porque eu achei que ele teve um pouco mais de liberdade. Óbvio que aí ele tem um compromisso defensivo muito grande jogando nessa função. Mas, assim, para isso acontecer, o Flamengo tem que fazer o que o Atilson falou aqui, que é o jogo próximo. Os jogadores têm que estar correlacionados, eles têm que se entender num espaço curto de campo. Porque o que o Vitor Pereira falou na coletiva depois do jogo, ele falou, a gente precisa de jogadores que ataquem o espaço. E hoje, um jogador que ataca o espaço, por exemplo, é o Bruno Henrique, que não está podendo jogar. O Flamengo não tem esse cara hoje. Então, assim, me preocupa um pouco essa ideia do Vitor Pereira com os jogadores que ele tem. Talvez eu acho que em alguns momentos ele quer implementar o estilo de jogo dele sem olhar muito para a característica dos jogadores. Perfeito. Eu acho que ele poderia tentar fazer uma mescla. Ele poderia abrir um pouco mão do que ele pensa de jogo por conta desses atletas. Porque a gente vê, se ele espeta os alas agora, né, que o Flamengo tem jogado, o Ayrton e o Mateuzinho, lá na linha de fundo, e ele quer um jogo mais com profundidade para a linha de fundo, não quer muito um jogo por dentro, esse time vai ter um processo de adaptação muito longo. Porque desde 2019, o estilo de jogo desse Flamengo é jogar por dentro, jogadores próximos, toques curtos, atrai o adversário para um lado para virar o jogo. E com o Vitor Pereira, essa construção ela é diferente. Então, acho que falta ainda você encontrar esse equilíbrio entre o que o Vitor Pereira pensa de jogo e o que esses jogadores podem entregar a ele. Porque, para mim, esse é o grande problema, o grande X da questão, principalmente do setor ofensivo. Na questão defensiva, acho que, além de ter problema de posicionamento, algumas peças, algumas trocas eu ainda não consigo entender, não. Sim, ele tem uma dificuldade enorme de entender essa troca, né? Nesse último jogo agora até não fez tanta... Isso. Mas, por exemplo, ele não precisava tirar o Ayrton Lucas para botar o Cebolinha ali. Ele está colocando o Cebolinha de ala. O Cebolinha era no último terço, cara, aquele é bom. O último terço dele ele é muito bom. Não adianta fazer com que ele volte até a última linha defensiva. O Vasco não atacava tanto, não sei. Mas não importa. Você teve um desgaste muito grande sobre um jogador. Essa frase, né, essa mensagem que o Amêndola falou, é a dificuldade dele entender o elenco do Flamengo. Ele está desconstruindo uma ideia que o Flamengo já tinha para construir uma nova com característica que os jogadores não têm. Sim. Bom, isso aqui é uma aula de futebol com esses caras aqui hoje. Aqui teve Tati, aqui teve tudo. Bom, quero mandar um beijo pro Luiz Felipe de Rio das Ostras, que tem 9 aninhos. Não perde o nosso programa. Ontem eu recebi a mensagem da mamãe dele. E a gente separou um VT especial para você se deleitar com o craque Arrascaeta. Ele não começou o ano do jeito que o torcedor estava acostumado. Na atual temporada, em 12 partidas, Arrascaeta só tinha balançado a rede uma vez, na final da Recopa. E mesmo com status de ídolo, teve gente querendo camisa 14 no banco de reservas. Mas certamente quem fez esse pedido se arrependeu. A noite de segunda-feira foi para assistir o uruguaio inspirado no Maracanã, daqueles heróis que aparecem quando mais se precisa. Sente o drama. Uma equipe que chegou ao estádio pressionada. 4 campeonatos perdidos em 2 meses de trabalho e que com apenas 10 minutos de bola rolando, já era derrotada pelo rival por 1-0. Uma bobeada incrível da defesa do Flamengo! Foi aí que Arrasca usou o primeiro superpoder. Rodrigues pra cortar. Arrascaeta de prima, golaço! Você tá louco? Gol! Recuperado em campo com o empate e o gol anulado do Vasco. Impedimento, não valeu o gol.
A participação do herói da noite, no lance da virada, se resumiu ao abraço em Pedro na comemoração. O Cabaço deu um presentaço! Vamos combinar que dessa vez o presente veio justamente dos pés do adversário. Mas a vantagem não durou muito tempo. Na etapa final, os cruzmaltinos deixaram tudo igual com Alex Teixeira. E como se já não bastasse o golaço do primeiro tempo, Arrascaeta apareceu de novo e fazendo o que sabe de melhor, dando assistência. A da noite desta segunda-feira foi a de número 68 com a camisa do Flamengo. O uruguaio, inclusive, é o maior garçom do futebol brasileiro desde que chegou ao clube. Quando o Arrasca foi bater, eu perguntei ao Arrasca, e aí? Ele falou assim, uma bola rápida. Eu falei, então eu vou lá. Dito e feito, uma batida perfeita. Fabrício Bruno nem precisou pular para completar. Uma cobrança perfeita do Arrascaeta na cabeça do zagueirão rubro-negro. O Arrasca é um gênio, né? A gente fala que ele é um mágico, né? Sempre tinha um coelhinho da cartola. E é bom ter esse diálogo para você saber onde a bola vai, porque senão, se você não tem um diálogo, você fica meio que perdido. Então, feliz por ter esse diálogo com ele, ter essa mesma sintonia, e feliz tanto ele quanto eu ajudar o Flamengo. Com o resultado, o rubro-negro só precisa de um empate no próximo domingo para chegar à final do Campeonato Carioca. Agora, com 2 gols e 3 assistências na temporada, o torcedor volta a depositar esperança em Arrascaeta e espera continuar falando a mesma língua do craque, pelo menos dentro das 4 linhas. Era uruguaia, Arrasca. Muitos jogadores, ao final da partida, meio que não, né? Efetivamente mostraram ali apoio. Vitor Pereira, foram abraçá-lo na hora do gol. O Gabi, o Fabrício Bruno falou dele no final da partida. Que é um cara que trabalha muito. O Gabi, toda vez que fala, presta lá seu suporte, né? Ao Vitor Pereira. Não sei se isso, de repente, é para proteger, porque estão vendo o Gabi quando saiu, olha lá. Entendeu? Mas eu não sei se isso quer dizer muita coisa, não. Não sei não, porque internamente, enfim, parece que, né, o clima é meio tenso. Você tá rindo porque você concorda comigo. Você sabe do que eu sei. Então... Tem coisa que a gente sabe, mas... E saboando aqui, mas... Tô falando. Agora, sabe quem tá nos braços da galera, Clebão? A Band tá nos braços da galera. Olha que coisa maravilhosa. Olha lá. Tô na Band, provavelmente é isso, né? Olha lá. Cuidado. Imagina, susto, imagina. Tô na Band, bigodinho de cria. Esquece, né? Meteu o coraçãozinho em homenagem ao Flávio Amêndola. O outro tá com o bigodinho também na cena ali, filho. O outro tá bem no início, né? Tá bem olha lá, cansado. lá a festa. O outro tá comendo bacalhau, o famoso bota a melancia na cabeça, porque apareceu aí. Foi isso, ó. Esse aí é o resgate do Geraldino. Já comeu rabo de bacalhau, Amêndola? Não. E o bacalhau? Bacalhau, né? Às vezes geralmente Natal, né? Às vezes é bom, também. né? No Natal, Às vezes Páscoa, é bom, né? Tá, mas legal. E aí? Já vimos ele comendo bacalhau aí. Cadê as faixas? Voltou o bigodinho. Tinha mais faixa do que isso. Tinha da Feirinha da Pavuna. Feirinha da Pavuna, que tá toda vez lá. Tinha bastante faixa legal. Vamos pro intervalo, volto já. Tá duro, dorme, que o Flávio tá com dinheiro. Fica ele e João Liston, que cravaram aqui ontem. Já volto, fica aí. Boa tarde, Tiro Diniz na tela aí. Ah, não, tem que pagar um serviço aqui rapidinho. Fez igual a Beth Rich, deu um berro no meu vivo, jogou o ponto lá em cima dele já. Olha aqui, Flamengo e Palmeiras com vaga garantidas no Mundial de 2025, que é aquele de ficção, que tem 32 times. Isso. 2025, então Flamengo e Palmeiras, campeão de 21, campeão de 22. É isso, beleza? E aí vai vir lá PSG, Bayern, Juventus, Arsenal. Aí vai ficar mais difícil ainda. PSG eu não sei, porque né, também... Aí o problema é o Neymar. O Neymar não joga, cadê o Mbappé? O Mbappé, o Messi. Ganharam nada, caíram nas oitavas. Tomaram 3-0 no agregado. Agora sim, arte do Diniz. Flávio Amêndola e João Liston. Então estamos comparando aqui o 19, né, do Diniz lá, com o 22. 19 tá ali, o povo já tá olhando, vem aqui pro 22. 56 jogos, 34 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Aproveitamento excelente de título brasileiro, se contasse, obviamente, só o brasileiro. 67%, mas são 27 derrotas? Não, que ao todo, ao todo. Ao todo aqui. Em 100 jogos. Dos 100, porque 44 lá, 56 Isso, aqui. sim. Muito bem.
Ô, Bigode, 67... Essa pergunta é que todo mundo quer ouvir. Credencia o cara a ser treinador da seleção brasileira? Cara, essa é uma pergunta difícil, mas se a gente olhar para o mercado nacional, eu acho que sim. E eu acho que o Diniz, eu falo aqui da minha preferência por um técnico estrangeiro, mas se a CBF optar por um técnico aqui do Brasil, o nome para mim é do Diniz, tem que ser o do Diniz. E eu acho que o estilo de jogo dele é um estilo de jogo que eu acho que seria interessante da gente ver na seleção brasileira. Só que, eu não sei se o Fluminense vai liberar. É bom a gente lembrar que... Até por CBF paga muito, CBF é rico. Não, mas calma. Até pra gente falar em Fluminense, seleção brasileira e treinador, vamos lembrar lá atrás que o Muricy, quando era treinador do Fluminense, também foi convidado para assumir a seleção brasileira. E o Muricy não quis ir. Mas foi ele. Ele preferiu ficar no Fluminense. Ele não vai negar, não? Não, eu imagino que ele também... Se eu fosse o Diniz, eu também não negaria. Atirson, e o torcedor tricolor agora nas redes, o João estava confirmando para mim, está questionando muito o sistema, porque o povo aprendeu a falar esquema tático, aí é isso, né? O problema é o esquema tático. E eu até concordo em alguns pontos. Você acha que o Diniz consegue ter essa variação que o torcedor quer e você acha que ele tem que mudar no Fluminense ou segue fiel aos princípios dele e vai embora com o mesmo sistema? Vamos lá, vamos por parte, né? Eu sou muito fã desse treinador, desse cara. Eu acho que ele vem fazendo... dentro do próprio dentro da própria ideia de jogo dele, ele vem evoluindo. Você vê aí os números, que ele vem crescendo sobre isso. Isso aí é fundamental para ele ver o que aconteceu de errado, né, dentro do processo de trabalho dele. Não gosto dessa coisa do aproveitamento, né, percentual. Isso aí para mim não significa tanta coisa. Eu gosto muito do que ele tem de ideia de jogo. Ele consegue ter variações dentro do sistema dele, que sistema de jogo é uma coisa e modelo de jogo é outra coisa. Tá vendo aí? E com isso você tem essa variação. Ele consegue tirar proveito dos jogadores em várias situações dentro do jogo. Dentro do próprio jogo ele alterna o seu sistema tático. Isso faz com que o time, todos os jogadores que entrem, saibam o que fazer dentro do próprio jogo. Isso aí é fundamental para o esquema, né? Eu acho que ele vem evoluindo muito sobre esse aspecto. Assim que acabou a Copa do Mundo, me perguntaram qual o treinador brasileiro que você falaria? Diniz. Brasileiro hoje é o treinador que vem mostrando só tem ele também, um modelo de jogo bem interessante, que a gente gosta. Qual é o estilo do jogo do Brasil? O do jogar para frente, legal também, o Atlético, sim, penúltimo Atlético. O último Atlético, eu estou falando na atualidade. E com isso eu falei do Diniz porque eu acho que ele faria ou vai fazer, se caso ele escolha ir para a seleção brasileira. Se ele tiver o convite, é lógico. Só lembrando, o André, a primeira convocação para a seleção principal, sob a batuta dele. Sim. Agora, Jan Arias, convocado para a seleção colombiana, pelo que tá claro que os caras têm muito talento aí, ó. Mas convocado, o Bigode, rapidinho aqui, por conta de tudo isso que o Diniz tem feito também, né? E esse cara aí tem que agradecer muito ao Fernando Diniz. Esse aí, né? Esse aí tem que agradecer fazer muito. Só um pequeno detalhe dessa que eu Mendo falar. Vai lá. Não, pode ir, Mendo. Fala aí. Não, acho que é tempo. Não, é porque daqui a pouco eu tenho um recado aqui, eu e meu. Esse jogador, ele se cuida muito fora de campo. Ele faz um trabalho extra a campo. Ele tem um personal fora do Fluminense, que se chama Maurício. Ele foi meu cara na época que eu jogava. Toda vez que eu tinha algum problema, eu ligava para ele, levei ele para a Alemanha e ele faz um trabalho extra-campo. Por isso que ele tem 1 ano que ele não tem lesão nenhuma. Que maneiro. Física, né? Assim, de músculo. Porque ele, além de fazer o trabalho dele no Fluminense, ele pós-treino, ele vai se cuidar também. É o melhor jogador do Campeonato Carioca para mim. Melhor jogador junto com o Lelê. O Lelê também. Isso aqui é o quê? Isso aí é. Pô, boa pergunta. Tá feliz. Beleza, uhul. Não sei. Vou perguntar. Ô, Maurício, pergunta lá o colombiano Arias. O que significa Ricardo? Isso aí, ó? Cara, eu não sei, porque quando ele faz gol, eu não vejo ele comemorar assim. Negócio assim é outra coisa, né? Cega, vovó. Cega. Mas lá na Colômbia também, será? Pode ser que lá seja diferente. Bom, peraí. Boa sorte pro Arias e pra galera, né? Aí, faz parte. É igual a consórcio, um dia você vai ser contemplado. Bom, vou pro break. Vou pro intervalo, porque o João é de Copacabana e fala break. Eu vou pro intervalo e volto já. A potente Taça Rio
vai começar a ser disputada aqui no Campeonato Carioca, né? A galera que não passou pro mata-mata e algumas datas foram alteradas. Bota na tela aí, Joãozinho. Ó, sabadão, 18 horas, Portuguesa e Botafogo. E aí no domingo, é isso, sábado, 18 horas. E no domingo seguinte, né, gente? Não tem a data aqui. No domingo seguinte, uma no sábado agora, que eu não sei exatamente o dia, vou ver aqui na minha agenda. É o mesmo dia de Fluminense e Volta Redonda. É. Hoje é dia 14, é isso? Sábado, dia 18, isso. É Portuguesa e Botafogo. Sábado, dia 18 e Nova Iguaçu e Audax se enfrentam no Laranjão. Aí no outro domingo, dia 26, o Botafogo faz o jogo de volta com a Portuguesa e o Audax o jogo de volta com o Nova Iguaçu no Jair Toscano. Agora, o que você não sabe, Atirson, é que o Botafogo disputa com esses 3 times aqui, certo? A Taça Rio. Perfeito. E o Botafogo não ganhou do Nova Iguaçu na Guanabara, não ganhou do Audax e não ganhou da Portuguesa. Mas com o time titular? Contra o... tu tá querendo demais também, né? Não sou PVC, não. Contra o Audax foi o time reserva, que foi o primeiro jogo, gol do Igor Leite do meio campo. Que ele faz no meio campo. Só pra lembrar, não, só pra... O contra a Portuguesa foi a última rodada, um time um pouco mesclado, até porque o Luiz Carlos já tinha bastante... Não, mas ainda tá mesclado, tá sem Patrick de Paula, tá sem Jefinho, que jogou lá atrás. Sim. E contra o Nova Iguaçu que eu não... Tá meio confuso esse Botafogo ainda, hein? Tá meio confuso. O Atirson, o Botafogo vai jogar no Raulino porque o Engenhão ainda tá naquele super gramado que estão colocando lá. Então o Botafogo deixa de ser o favorito, Bigode? Não deixa de ser o favorito. Só que assim, eu acho que a gente, além do que você falou, dessa questão do Botafogo não ter ganhado de nenhum dos 3, não ganha da Portuguesa há 4 anos, inclusive, é sempre bom a gente frisar isso. Tem um outro fator, o campeão da Taça Rio tem a vaga da Copa do Brasil. Ah, é. Então, assim... para o próximo ano, né? Pode falar Taça Rio, consolação. Então, se a Portuguesa venceu o Botafogo de novo. Se a Portuguesa for campeã da Taça Rio, a Portuguesa está na Copa do Brasil ano que vem. Do ano que vem, o Botafogo só vai entrar se for campeão da Copa do Brasil. Não, eu digo assim, se o Botafogo perde esse mata-mata aí. Sim. Ele já está fora da Copa do Brasil pelo Carioca. Pelo Carioca. Então ele precisa ganhar o Brasiliense amanhã e seguir em frente. Isso. E aí também tem pelo Brasileirão. Seria pro ano que vem, né? Pro próximo ano. A não ser que ele consiga vencer a Copa do Brasil desse ano. Então Volta Redonda já garantido na Copa do Brasil ano que vem também. Volta Redonda garantido. Que joga amanhã contra o Atlético Goianiense lá. Sim. Antônio Ascioli, lá em Goiânia. Rapaz, mas se o Botafogo não ganhar essa Taça Rio aí, hein, Atirson e Felipe Bigode? Aí complica. A situação já não está muito boa pro Luiz Castro, né? As informações que a gente tem é de que houve uma reunião na última semana. Ele balançou bem, quase caiu, mas houve uma reunião e todos chegaram a um acordo que ele ainda tinha alternativas para esse time. Mas esse jogo contra o Brasiliense amanhã, meu amigo, se não ganhar... Diz uma coisa, como é que é balançar bem? O que é balançar bem? Não, balançar bem no sentido de balançar bastante. Balançou, foi pra cá, foi pra lá, foi pra... Sabe quando você tá no navio? Aquelas águas estão um pouco revoltosas? Entendi. Aí você tá aqui, ó, pro lado, pro outro, Aí, ó, o navio do dono da bola. Entendi. Balança, mas não cai. Balanço, entendeu? Então voltamos naquela palavrinha. Botafogo tem obrigação de ganhar a Taça Rio? Obrigação. Mais do que obrigação. E demonstrar um bom futebol ainda, porque não vem mostrando bom futebol. Muito bem, muito bem. Pô, passou muito rápido. Já programa bom, Pô, mas hoje foi fera, hein? Não, hoje foi audiência lá em cima, logo no rebote do Cariocão. Obrigado, rapaziada. Galera, obrigado pela audiência. Lembrando que amanhã a gente volta com tudo, né? Já esquentando a Copa do Brasil, que a rapaziada joga amanhã, o Botafogo joga amanhã, Volta Redonda joga amanhã. Vasco quinta. Informações do Malvadudo. Muita coisa pra falar pra vocês ficarem pé da vida. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Tamo junto, amanhã a gente volta, nunca se esqueçam. Cega eles, vovó. Sai, cururu. Um beijo. Tchau.